A ideia de Trump de tomar Gaza não pode ser analisada isoladamente. Ela precisa ser vista dentro desses históricos de ataques, guerras, resistência e tentativas de resolução de conflitos durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca ao lado do primeiro-ministro de Israel. Trump apresentou a sua ideia de transformar Gaza em um novo paraíso sob controle norte-americano, chegando a comparar a uma futura Riviera. Ele afirmou que os Estados Unidos assumiria a responsabilidade, ele pela desativação de explosivos não detonados, remoção de destroços e a reconstrução completa da área. No entanto, o que mais chamou a atenção foi a sugestão de que os palestinos devem abandonar região permanentemente, com Trump argumentando que Gaza nunca funcionou e que os habitantes só querem voltar porque não têm alternativa. Essa declaração levanta questões fundamentais, com a principal sendo para onde essas pessoas irão, quem garantiria os seus direitos e, acima de tudo, essa proposta é viável do ponto de vista humanitário e jurídico. Um dos pontos mais críticos desta proposta é a possibilidade do envio de tropas norte-americanas para Gaza. Questionado sobre essa necessidade, Trump não descartou o uso da força militar, afirmando que os Estados Unidos farão o que for necessário para garantir a estabilidade da região. Essa afirmação é paradoxal, afirmando que Donald Trump sempre criticou o envolvimento prolongado dos Estados Unidos em conflitos no Oriente Médio. É preciso lembrar que durante a sua campanha eleitoral, Donald Trump disse que buscaria retirar tropas de regiões como a Síria, argumentando que os recursos americanos deveriam ser gastos em casa. Mas agora ele propõe exatamente o oposto de uma ocupação militar em um território altamente volátil, onde grupos extremistas poderiam transformar qualquer missão em um pesadelo logístico e estratégico, sem fim à vista. Além disso, a ocupação de Gaza por forças americanas levantaria uma série de questões sobre que a autoridade e os Estados Unidos poderiam justificar essa ação, haveria apoio de outros aliados ocidentais, e como o Congresso reagiria a uma possível missão de longo prazo. São pontos que não podem ser ignorados e que tornam essa proposta ainda mais controversa. A resposta internacional ao plano de Donald Trump foi rápido, com países como o Egito e Jordânia, que já têm grandes populações palestinas, rejeitando a ideia de adquirir ainda mais refugiados, alegando que isso poderia gerar instabilidade política e social em seus territórios. A própria comunidade palestina, que historicamente resistiu a qualquer tipo de remoção forçada, não aceitou tal ideia. Mesmo dentro dos Estados Unidos, a ideia enfrenta dificuldades de aceitação. Outros membros do Partido Republicano também manifestaram dúvidas sobre os custos financeiros, políticos e militares desse plano. Na sociedade americana, ainda está muito fresca a memória da guerra sem fim, travada pelo país no Afeganistão, um conflito que custaram quase 2.500 vidas de soldados americanos e exorbitantes $8 trilhões. Para muitos, a faixa de Gaza representa um grave risco de se tornar uma nova guerra sem fim no Oriente Médio, drenando recursos e vidas americanas por muitos anos. As declarações de Donald Trump chegam a um momento delicado, em um momento a um cessar-fogo após meses de intensos combates entre Israel e o Hamas. Para os palestinos, essa ideia soa como uma nova forma de colonização e, possivelmente, um incentivo para mais violência e insurgência. Outro impacto relevante recai sobre os acordos de Abraão, assinados durante o primeiro mandato de Donald Trump, que normalizaram as relações entre Israel e vários países árabes. A Arábia Saudita já afirmou que não aceitará um acordo de paz sem garantir a criação de um Estado palestino, mas propor a retirada permanente dos palestinos de Gaza. Donald Trump está na prática minando qualquer chance de negociações futuras com os sauditas. Outro aspecto interessante é a relação entre Donald Trump e o primeiro-ministro de Israel. E embora sejam grandes aliados políticos, essa parceria já teve momentos de grande tensão. Quando o primeiro-ministro de Israel reconheceu a vitória de Joe Biden em 2020, Donald Trump ficou furioso e chegou a insultá-lo publicamente. No entanto, agora que está de volta ao poder, primeiro-ministro de Israel parece ansioso para restaurar esta aliança.
principalmente se isso significar um apoio restrito das ações de Israel em Gaza e, acima de tudo, uma participação norte-americana mais direta na região. Algo que, se acontecer, reduzirá o custo israelense na guerra, tanto em termos financeiros como em vidas de soldados israelenses. Desde que reassumiu a presidência, Donald Trump já reverteu restrições de armamentos a Israel, permitindo a entrega de bombas pesadas que haviam sido suspensas pelo ex-presidente dos Estados Unidos. Uma mudança que indica o alto nível de apoio da nova administração norte-americana, o esforço de guerra de Israel. A ideia de Donald Trump para a faixa de Gaza levanta mais perguntas e respostas. Como seria implementado? Quem financiaria essa operação? Como os palestinos reagiriam e quais seriam as consequências globais dessa decisão? A verdade é que, nesse momento, essa proposta parece mais uma manobra política do que um plano concreto. No entanto, dada a influência de Donald Trump e o seu histórico de tomar decisões inesperadas, esse é um assunto que merece acompanhamento atento. Este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso significa muito para mim. Obrigado. Amigos e amigas, até a próxima.